Eu sou a professora Giane e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre flexão dos numerais cardinais. Seguinte, pessoal, no vídeo da semana passada a gente começou a estudar uma nova classe gramatical, a classe dos numerais, e já vimos que essa classe é subdividida, subclassificada em 4 outras, dos numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Aprendemos que muito mais interessante do que a gente conseguir classificar, do que conhecer essa nomenclatura, é entender que se existem nomes diferentes, classes diferentes, né, subclasses, é porque também existem funções diferentes. E toda vez que a gente for ler um texto ou produzir um texto, a gente precisa pensar que são feitas escolhas. E as escolhas não devem, pelo menos, ser arbitrárias, isto é, feitas ao acaso. As escolhas, elas são feitas com intenções, e a gente precisa pensar sobre isso para conseguir ter uma leitura mais crítica, uma compreensão mais real do mundo. Então, para você saber, por exemplo, que um cursinho, quando ele divulgar um número de aprovações para fazer uma publicidade, né, ele escolhe um tipo de número, ele escolhe se ele vai colocar um número cardinal ou um número fracionário, uma porcentagem. E essa escolha, como eu disse, não é arbitrária, é uma escolha com uma intenção. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, todo ano tem lá o cartaz, né, o outdoor dos cursinhos falando sobre o ITA, que é uma das provas mais difíceis do país, e fica aqui na minha cidade. Então você tem lá um cursinho dizendo, cursinho X aprova 20 no ITA só nesse ano. Aí você fala, nossa, é muito, né, porque é uma prova muito concorrida, tem poucas vagas, então 20 é muito. E é muito. Não dá pra saber, na verdade, se é um cursinho que tem 40 alunos na turma ITA, é muito, porque aprovou 50%, então é bastante. Agora, se é um cursinho que tem 5 alunos na turma ITA, já não é tanto assim. Então veja a porcentagem. Então por que esse cursinho escolhe colocar no outdoor o número cardinal e não o número fracionário, não a porcentagem? Porque a porcentagem dá uma ideia mais real, mas acaba podendo prejudicar a imagem, acaba tornando relativo, né? Será que é muita aprovação mesmo? Então a gente precisa pensar nas escolhas, né? Muito mais do que saber categorizar, pensar nas categorias, a gente precisa pensar no que elas significam, no que a escolha por uma ou outra significa, e é fundamental você entender, você lembrar, porque você já sabe, que a gramática não é nomenclatura, a gramática não é classificação, a gramática não se limita a isso. As categorias são apenas uma parte da gramática. O que é gramática mesmo? O estudo das regras, não é nem estudo, né? A gramática são as regras de funcionamento da língua, as regras que regem seu funcionamento, as regras de uso. Então, estudar a gramática não é necessariamente estudar a classificação, estudar a nomenclatura. Infelizmente, é o que muita gente acaba fazendo a vida inteira. Associando, né? Inclusive a escola é dividida, né, em várias partes, a gramática, o que estuda a classificação. Não deveria ser assim, porque a gramática são os usos da língua, é claro que a classificação faz parte, mas a classificação vem depois, vem como um estudo técnico, um aprimoramento, um conhecimento mais profundo, uma iniciação científica. A língua precisa que você saiba utilizá-la, que você consiga ser desenvolvido em todos os recursos, ter autonomia na utilização dela, e não simplesmente saber classificar, saber categorizar se você não sabe utilizar. Então é sempre mais importante que você consiga interpretar, que você consiga utilizar, entender as funções, para que serve, por que escolhe um e não escolhe outro, do que apenas saber dar os nomes, tá bom? Os nomes são apenas sempre, vamos lembrar, uma parte da gramática e não a gramática todinha. A gramática não é só classificação, combinado? Dito isso, a gente vai estudar nesse vídeo aqui, vai discutir um pouco da classificação, a palavra fica, vai discutir a flexão dos números cardinais. Mas, Jenny, no outro vídeo você falou que os números cardinais são invariáveis. Se eles são morfologicamente invariáveis, quer dizer que eles não sofrem flexão de gênero, então não existe uma forma masculina e uma feminina, não sofrem flexão de grau, não existe uma forma aumentativa e uma diminutiva, e não existe flexão de número, não existe uma forma plural e singular. Então, se não existe flexão porque eles são invariáveis, o vídeo é exatamente sobre o quê? Toda vez que o ser humano está em algum lugar, e ele está na língua, a gente sabe, ele faz duas coisas, exceção e subversão. E o vídeo é exatamente sobre isso. Exceção é aquilo que a gramática normativa, aquela prescrição, aqueles livrões, é aquilo que ela vai aceitar. Ela diz assim, não era para acontecer, mas acontece, ela aceita. Subversão é aquilo que ela não aceita, mas acontece do mesmo jeito. Esse vídeo a gente vai falar sobre isso, tá bom? Trouxe aqui um exemplo para vocês com exemplos da vida de professor. Eu também sou professora de redação e aí eu recebo semanalmente redações para corrigir. O que acontece? 2 alunas chegaram para mim e falaram assim, professora, será que nessa semana a gente pode enviar 2 redações? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, não pode, porque eu tenho 100 alunos, 100 redações para corrigir. Se todos os alunos enviarem 2 redações, eu terei 200 redações para corrigir por semana, é muita coisa. Mas eu pensei, se eu falar não, ambas as alunas vão ficar tão tristes, eu pensei assim, com ambas. Mas daí eu pensei bem, pensei, quer saber? Já tenho milhões mesmo para corrigir, mais ou menos não vai fazer diferença. E falando francamente, tem aluno que não manda uma por semana, não vai querer mandar 2, né? Então eu falei, tá bom, pode mandar. E aí, Jenny, o que tem a ver com a aula de numeral? Tudo a ver, olha lá os números, em coisinhas diferentes, estão vendo?
Quando as alunas disseram 2 redações, elas não disseram 2 textos, elas disseram 2 redações, 2, 2. Olha, me parece que é a forma masculina do número e a forma feminina, da mesma forma que elas poderiam continuar enviando apenas um texto ou uma redação. De novo, forma masculina, forma feminina. Então, a primeira exceção da flexão nos numerais cardinais são os números 1 e 2. Esses números apenas vão sofrer flexão de gênero. Apenas eles, gente? Não, 200 também. Os numerais, as centenas a partir de 200 também sofrem flexões. Então, sofrem flexão, né? Não flexões, porque é só a flexão de gênero, tá bom? Então, por exemplo, se eu digo 100 redações, eu tenho 100. 100 textos, 100 redações. Mas se são 200, se dobra esse número, olha aí o número multiplicativo, se dobra esse número, eu tenho 200 redações e 200 textos, 300 redações, 300 textos, 500 redações, 500 textos. Então, veja que as centenas a partir de 200 também vão ter a flexão, vão poder sofrer a flexão de gênero, tá bom? Concordando com o substantivo que elas acompanham. Então, a exceção na flexão de gênero, feminino e masculino, se dá para o número 1 e 2, se dá para centenas a partir de 200 e se dá também para ambos, que podem ser ambos os alunos ou ambas as alunas, mas já nem ambos nem é número. Pois é assim, vai lá no dicionário, olha lá, classificado como numeral. Por quê? Porque ambos ou ambas significa 2. Os 2 alunos, as 2 alunas. Tá bom? Então, ambos significa 2, por isso, os 2, por isso, é classificado como numeral sim, vai ser assim tratado, vai fazer parte dessa exceção, porque vai poder sofrer flexão de gênero e sempre que você tiver a palavra ambos e o substantivo, é necessário e obrigatório o uso, pela gramática prescritiva, é claro, o uso do artigo. Então, ambas as alunas, ambos os alunos. Quando que eu não vou utilizar o artigo? Quando eu não tiver um substantivo. Lembra que o substantivo sempre vem acompanhado por artigo? Quando eu não tiver o substantivo, eu não preciso. Então, por exemplo, ambas acabaram realmente me enviando 2 redações. Ah, eu não preciso por artigo porque eu tenho um verbo. Ambas enviaram. Ambas acabaram enviando. Tá bom? E aí? E aí que eu tenho mais uma opção ali embaixo, que são as milhões, as milhares de redações que eu tenho para corrigir. Veja que nesse caso, milhares ou milhões, bilhões, zilhões, eu tenho a pluralização. Então é uma outra exceção. Esse grupinho milhão, bilhão, milhar, trilhão, ele pode sofrer a flexão de número. Então dessa vez não é de grau, é de número. Eles podem ser pluralizados e essas são as exceções da língua, tá bom? E aí agora eu vou colocar para vocês outros exemplos bem reais também da minha vida, do exemplo da minha vida, porque enfim, se vocês tiverem exemplos de vocês, mandem para mim, para eu utilizar também, mas eu imagino que esse também aconteça com vocês. Eu tenho um filho, já comentei, né? Sempre comento dele, uma belezinha, fofinho demais, pequenininho, e a gente não dá muito doce para ele, porque não tem necessidade, a gente também ama doce, mas não come muito doce em casa, não costuma ter, e aí que às vezes tem, ou quando ele vai em outro lugar também tem, e ele fala assim, mamãe, posso comer só mais umzinho? Fala assim, não, você já comeu um? Chega. Não, só mais umzinho, não. Ele faz aquela garinha do gatinho do Shrek, sabe? Aquela carinha pra comover. O que meu filho tá fazendo? Um pedido, claro. Tentando me enrolar. Mas, gramaticalmente, o que ele tá fazendo? Só mais umzinho. Veja se não é a forma diminutiva do numeral umzinho. Claro que é. A gramática diz isso não existe, mas a gente sabe que existe. Meu filho faz, você provavelmente já fez. Então, veja que também a gente não costuma fazer isso com qualquer número. A gente não fala 3zinho. Mais umzinho a gente fala, 100zinho a gente fala. Quando a gente vai numa loja, fala assim, quanto custa essa blusa? A pessoa fala assim, só 100zinho, dona. O quê? 100 reais? Não, não é 100, 100zinho. Não, isso não é 100zinho, é 100. Porque 100 ou 100zinho, a quantidade não muda. 100 reais é a mesma quantidade. Mas quando eu falo 100zinho, o que é isso? É um eufemismo, é uma amenização, ao contrário de quando eu falei milhares de redações. O que são milhares de redações? É uma hipérbole, é uma figura de linguagem do exagero, igual quando você fala, chorei um rio. Mentira, ninguém chora, você pode chorar o dia inteiro, não vai chorar um rio. Quando você fala assim, morri de rir, mentira também, se tivesse morrido de rir, não estaria falando, porque eu teria morrido. Gente, então são mentiras? Não é que são mentiras, são recursos da língua para expressar o exagero, recurso chamado hipérbole, e nesse caso do 100zinho, um recurso chamado eufemismo. Você usa uma figura de linguagem para amenizar. Igual quando a pessoa morre, você em vez de falar que morreu, você fala, foi encontrar com Deus, foi para o céu, virou uma estrela. É uma forma mais amena, menos dolorida de dizer, igual o 100zinho. E além de ter um diminutivo, a gente também tem um aumentativo. Quando a pessoa pede para olhar o seu carro enquanto você vai na feira, isso ainda existe, não sei se na sua cidade, mas na minha, e às vezes eles colocam preços hoje em dia. Antigamente você dava o que você queria, né? Ou não dava nada. Agora eles colocam preço. Então chega lá, a pessoa fala assim, 5 reais. O quê? 5? Você nem tava aqui, você veio correndo lá da outra rua, nem tava no meu carro, você quer 5? Não, dona, não é 5, é 5, pô. Como quem diz, você acabou de gastar tanto na feira, não vai me dar 5 reais pra mim que tô passando fome aqui? Outra questão, né? Não vamos discutir isso, né? Isso aí a gente deixa para outro vídeo.
O que é importante a gente ver aqui, no que a gente quer olhar, é esse uso do cincão e do cenzinho. Então, a gente faz o tempo inteiro isso. O aumentativo e o diminutivo de alguns numerais da língua. Isso não é uma exceção, é uma subversão, porque a gramática prescritiva não vai aceitar. Se você olhar lá no manual, pelo menos em todas que eu conheço, não vai estar escrito lá que tem essa possibilidade, mas é real, ela existe, a gente faz o tempo inteiro, tá bom? Então é isso, pessoal. De modo geral, a classe, né, dos numerais, a subclasse dos numerais cardinais, ela de modo geral é invariável. Não quer dizer que a regra oficial é que é invariável, porém temos essas exceções quanto à flexão de gênero e quanto à flexão de número, e temos essa subversão no caso da flexão de grau, que vem aí com esse valor subjetivo de um pedido, de um eufemismo, tá bom? Não acabou o vídeo? Vamos agora falar sobre redação, sobre produção escrita. E vamos pensar como que o número pode entrar na produção escrita, qual que é a função dele na sua produção escrita e também na de outras pessoas. Para isso, a gente vai pegar o exemplo do Enem. Se você não lembra o que é Enem, acredito que você saiba, mas enfim, é uma prova de vestibular. Agora de vestibular, né? Originalmente ela não era um exame, né? Para você poder ver como é o ensino médio, o exame nacional do ensino médio. Hoje em dia também serve para o ingresso na faculdade e é uma prova que tem dentro dela uma prova de redação, uma avaliação escrita, também de leitura e interpretação. E essa prova, ela vai solicitar que o aluno faça, o candidato faça uma redação dissertativo argumentativo, ou seja, ele precisa falar sobre um tema e argumentar sobre esse tema. Eu tenho muita alergia, tá, gente? Eu tô com muita coceira porque eu tenho que estar muito seco, desculpe. E aí ele precisa argumentar sobre o tema. E aí que o tema, em 2015, era a persistência da violência contra a mulher. Então, dentro desse tema, que é bastante amplo, porque infelizmente as mulheres sofrem vários tipos de violência, em vários lugares diferentes, eu preciso escolher um recorte temático. Um dos meus recortes pode ser justamente falar sobre violência doméstica. Aí, gente, até parece, nem ter violência doméstica, violência dentro de casa, isso aí não existe não, a pessoa casa quando ama. Dizem, né? Mas não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. E daí veja que é uma polêmica, porque algumas pessoas vão dizer que não é bem assim, isso é uma exceção, acontece uma vez ou outra, mas é assim mesmo, não é a regra. E daí eu quero falar, não, gente, existem muitos casos de violência doméstica, a gente precisa fazer alguma coisa, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, muita gente fala, coloca mais ponto de ônibus, coloca mais iluminação nas ruas, mas peraí, se a violência está dentro de casa, não adianta eu tomar essas atitudes públicas, porque está dentro de casa, está dentro da casa da pessoa, a pessoa não tem como fugir, não tem para onde ir. Então o que a gente faz? A gente pensa como provar para outra pessoa que de fato isso existe, porque o primeiro passo para arranjar uma solução é você provar que existe, porque se ninguém nem acredita em você, ninguém vai pensar numa solução. E como que você prova que existe a violência contra a mulher dentro do lar? Você pode, por exemplo, usar um dado, usar um número. Você vai lá, faz uma pesquisa, o Enem fez isso para você, colocou na sua coletânea e ele vai te mostrar que 7 em cada 10 mulheres que são agredidas pelos seus companheiros. Então veja que 70% das agressões contra as mulheres são feitas pelos companheiros, o que é um número muito assustador e absurdo. Então, se eu coloco um número, o número é uma prova concreta e, portanto, ele é o quê? Um argumento. Olha que coisa maravilhosa, assim como o adjetivo, quando usado adequadamente na sua redação, em qualquer tipo de produção escrita, não só no vestibular, ele pode ser um argumento, né, o adjetivo, um numeral também. Então, o numeral ele vem como dado, ele vem como prova concreta, ele mostra, olha, não dá para discutir com dado. As pessoas discutem hoje em dia, né, a gente vai ignorar esse fato. Muito difícil, mas enfim. O ideal é que você não discuta com o dado, porque o dado ele está te mostrando, é uma prova concreta. Então ele fala assim, olha, eu fiz uma pesquisa, eu fui lá, eu vi, existem todos esses casos, então não dá para discutir com ele. Inclusive nos seus trabalhos acadêmicos, na faculdade, nos seus relatórios, no seu TCC, no seu mestrado, doutorado, você precisa o tempo inteiro colocar dado. Por quê? Porque você precisa provar. Então você usa números, e aí você vai escolher qual é o número melhor em cada caso. Se é um número fracionário, se é uma porcentagem, se é um número ordinário, né, uma hierarquia, se é um número cardinal, enfim, você escolhe qual é o número melhor. Agora que você já sabe que é muito importante pensar na função de cada um, porque cada função se relaciona com uma intenção. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e que vocês utilizem quando necessário, quando adequado, esse número também como argumentação, não só na redação, mas no dia a dia, que a gente sempre esteja pesquisando dados para que a gente possa ficar mais consistente nas nossas discussões, tá bom?